Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém, glória a Jesus, louvado seja Deus. Quero louvar a Deus pela sua vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus, por você passar por aqui, por você deixar o seu comentário, o seu joinha, se inscrever. Que Deus em Cristo Jesus, louvado seja Deus, aleluia, continue te abençoando, meus amados. Glória a Jesus, louvado seja Deus, aleluias, glória a Deus. Hoje eu estarei falando sobre a noiva do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Que está em Apocalipse 21, no seu versículo 2. Glória a Jesus. Eu estive pensando, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando um varão ele escolhe uma varoa para casar, uma moça, né, para casar, ele olha muito bem o comportamento dela, as atitudes, como ela se comporta com os amigos, com a família, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele olha a roupa dela, como que ela se veste, o linguajar dela. Ele observa tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para depois ele escolher para tomar ela como esposa. Um varão, um homem, ele jamais ele vai casar com uma mulher que tem um linguajar sujo, se veste de qualquer maneira, se comporta de qualquer maneira, sai com todo mundo, né? Jamais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, ele observa, aleluia, porque ele não quer casar com qualquer mulher, ele não quer dar o nome dele a qualquer mulher. Ele não quer botar qualquer pessoa, qualquer mulher dentro da casa dele, na vida dele, trazer para a vida dele, ser a mãe dos filhos dele, cuidar da vida dele, fazer parte da vida dele. A mesma coisa é o nosso Deus conosco. Nós somos a noiva do Cordeiro. E a noiva ela tem que estar adornada, né? A noiva ela não pode andar de qualquer jeito. A noiva ela não pode se misturar com uma prostituta. A prostituta, a vida dela é diferente da vida, né, da mulher casada. A mulher casada ela tem uma vida, a prostituta ela tem outro estilo de vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A solteira, como o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, a vida dela é diferente, os afazeres dela é diferente. Aleluia, não é igual aos afazeres da mulher casada, não é? As responsabilidades da jovem, da moça que nunca casou, da solteira, não é igual às responsabilidades da mulher casada, não é as mesmas responsabilidades. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Ele diz que a mulher casada, né, ela cuida em agradar o esposo cuida de agradar a ela. A jovem, ela faz, né, ela serve ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? A noiva de Cristo também não é diferente. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jamais ela vai se misturar com uma prostituta. Ela é diferente, porque ela é noiva. E noiva não anda com prostituta. Noiva não anda com piriguete. Noiva não anda com qualquer palavra, com palavras sujas, palavras torpes dentro da sua boca. Noiva, ela não anda de qualquer jeito. Quando ela vai, no dia do casamento dela, o vestido dela tem que estar impecável, tudo tem que estar impecável. Se tiver uma manchinha, ela não aceita entrar na igreja para encontrar com seu noivo com o vestido manchado, não. Tem que estar limpo, adornado. Né? Os adornos tem que estar tudo certinho, porque ela vai se encontrar com seu noivo, a qual, a partir daquele momento ali, vai ser o seu esposo, o qual ela vai honrá-lo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, até a morte, louvado seja Deus. A mesma coisa a igreja de Cristo. As vestes têm que estar limpas, adornadas, e as nossas vestes, essa daqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tanto são essa como é o nosso testemunho de vida.
Não é o testemunho, é o testemunho de vida, né? Como nós nos comportamos no meio dessa sociedade caída, pecaminosa, devastada pelo pecado. É diferente, o nosso comportamento é diferente. Nós não andamos mais com o mundo, ligado com o mundo, conivente com o mundo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. João, ele diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Aleluia. Então, quando a noiva de Cristo ela começa a amar o mundo, ela começa a se prostituir com o mundo. Aleluia. Quando a noiva de Cristo, aleluia, um crente, ele começa a amar o mundo, a aderir para a vida dele as coisas do mundo, ele está se prostituindo com o mundo. Ele deixou de ser noiva e virou prostituta, virou adúltero, porque ele deixou as coisas de Deus, saiu do caminho do Senhor, da vontade do Senhor e foi andar um pouquinho, se misturar um pouquinho com o Egito, com o mundo. E aí vira prostituta ou adúlteros ou prostitutos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então louvado seja Deus, aleluia. O homem, quando ele vai dar o nome dele para uma varoa, ele olha muito bem ela. Louvado seja Deus, ele não dá para qualquer um, é igual o pai. Louvado seja Deus. Jesus morreu por todos, mas aleluia, cada pessoa tem que fazer a sua escolha, se quer ser noiva ou noiva, louvado seja o nome de Jesus, e teu encontro com o noivo no grande dia, porque a noiva vai encontrar com o noivo nos ares. Não é o noivo que vem encontrar com a noiva, aleluia, aqui na terra, não. Ele vai ficar lá nos ares e ela, a noiva, vai encontrar com o seu noivo, adornada. Ela vai estar adornada. Nós vamos estar adornadas. Todos vão estar adornadas e adornados para encontrar com o seu noivo, né, na glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. É igual o noivo, ele está lá no altar esperando a sua noiva. E quem é que vai ao encontro do noivo? A noiva. A noiva vai ao encontro do seu noivo, toda adornada. Ele chega, se emociona. Aquelas pessoas que estão em volta se emocionam quando vê a noiva entrando ali toda adornada, bonita, cheirosa, com seu nome limpo, sem ninguém apontar, sem acusação, né? Todos se emocionam ali, a troca de aliança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E tá tudo lindo, tudo maravilhoso. A noiva vai ao encontro do seu amado. Aleluia. Ela quer viver a vida dela com ele, partilhar com ele. Não importa mais ninguém. Na verdade, agora é os dois. É os dois. É assim a noiva de Cristo vai encontrar com o seu noivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Para ter uma vida agora, viver a vida agora dela com aquele noivo, que é o Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Por isso que a nossa vida tem que ser uma vida santa aqui na terra. Tem que ser uma vida santa, porque nós vamos encontrar com o Senhor Jesus, que é santo, quando ele vir buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E aqui em Apocalipse 21, aleluia, 2, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, diz assim: aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Apocalipse 21, 2 diz assim: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Aleluia. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus,
e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como, aleluia, fogo e enxofre, o que será a segunda morte, ou que é a segunda morte. Louvado seja, né, o nome do Senhor Jesus. João, ele teve nessa revelação, né, do Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus, glórias a Deus, aleluia. João, ele pôde contemplar, aleluia, a cidade santa, a noiva, né, do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então eu quero dizer a você que, aleluia, serve ao Senhor, louvado seja Deus. Você é noiva, aleluia, do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Você é noiva, nós somos noiva do Cordeiro, aleluia. E ele vem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nos buscar. Louvado seja Deus, aleluia. O Senhor, ele vem nos buscar. Louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Aqui em Efésios 5, 27, diz assim, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aqui é Efésios 5, 27. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor fala também, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aleluia, porque aqui Paulo estava falando que o marido devia tratar a sua esposa como um vaso mais frágil. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. E ele estava também falando que o marido também deveria amar a sua esposa, a louvado seja o nome do Senhor Jesus, como também Cristo amou a sua igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e assim mesmo se entregou por amor a ela. Então, Paulo estava dando conselhos aqui aos casais, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, como tratar a sua mulher como um vaso mais frágil e amar como Cristo amou a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Por quê? Porque um dia o Senhor, né, ele vai vir nos buscar. Louvado seja Deus, o esposo, ele vai apresentar a sua esposa ao Senhor. Aleluia. Por isso que é importante o esposo ele tratar bem da sua esposa. Ele não ser estúpido, ele não ser um homem grosso, ruim, aleluia, um homem espancador, adúltero. Não, ele tem que ser aquele homem que ame a sua esposa, que cuide da sua esposa, que olhe para ela como um vaso mais frágil, aleluia, que ele ame ela como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, aleluia. O varão, ele está ali para proteger a sua esposa, a sua família, ele toma a frente. Quando tem uma briga ali, alguém quer fazer algo com a sua família, você vê que o varão, ele toma a frente, né? A vida dele ali é colocada em risco por causa da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A mesma coisa o Senhor ele faz com a sua igreja. Quando a igreja está em risco, a igreja, né, que eu estou falando, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o membro está em risco. Ele olha, ele vê que eu e você estamos em perigo, o Senhor ele se coloca na frente, ele guerreia, ele peleja pelas nossas vidas. Por quê? Porque ele não quer, aleluia, que nada aconteça conosco, nenhum perigo venha acontecer conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus. Então, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. O Senhor, ele entra na frente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para me dar vitória e para te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia.
Glórias a Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Glórias a Jesus, né? E aí, então aqui Paulo ele está falando, louvado seja Deus, aleluia. Que, aleluia, louvado seja Deus, um dia nós vamos sermos apresentados ao Senhor. Aleluia, e nós louvado seja o nome do Senhor Jesus, não podemos sermos pessoas, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ande de qualquer jeito, de qualquer maneira. Aleluia. Temos que estar com as nossas vestes limpas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Aqui em Provérbios, louvado seja o nome do Senhor Jesus, 18. Provérbios 18, vem nos dizer assim, aleluia. Provérbios 18, amadas, vem nos dizer assim. Provérbios 18, 22 diz assim: o que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória, ou recebeu uma bênção do Senhor. Tá vendo o papel da esposa? A esposa, né? Que está ali ataviada, pronta para servir ao teu esposo, bem assim a igreja. Tem que estar pronta para servir ao noivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando o homem encontra uma esposa, ele encontra algo excelente, ele recebe uma bênção do Senhor. Aleluia, porque ela está pronta a cuidar dele. Aleluia, e ele está pronto a cuidar dela. Bem assim é o Senhor com a sua igreja. Ele sempre está pronto a cuidar da sua igreja, porque a igreja vai subir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. E ela tem que estar adornada, preparada, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para encontrar com o Senhor, seu Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então que você neste dia de hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus, possa estar cheio desta palavra, possa estar cheio do Espírito de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, porque o Senhor ele vem nos buscar para levar, aleluia, para Ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, ele vem nos buscar. Louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus, louvado seja Deus, aleluia. E que nós possamos estarmos prontas e prontos para encontrarmos com o Senhor, nosso Deus. Que as nossas vestes possam estarem limpas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, para encontrar com o Senhor, nosso Deus, aleluia. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, seu verso 11, diz assim, aleluia. Quando Jesus ele se acende ao céu, ele vai para o céu, né? Ele ressuscita e vai para o céu. O povo fica tudo olhando, assim espantado para o céu. Louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus. E aí está escrito assim, aleluia, varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Jesus ele vai para o céu, todos ficam ali espantados, olhando, admirados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque viram Jesus subir ao céu. Louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus.
E ali eles estão todos olhando para o alto, vendo Jesus subir. E aqui o escritor ele diz, aleluia, que esse mesmo Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que estava, louvado seja Deus ali com eles, que agora está subindo ao céu, ele voltaria para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Em Mateus 24, 36, Mateus 24, 36 também fala assim, aleluia. Glórias a Jesus. Mateus 24, 36 também vem nos dizer assim, aleluia. Glória a Jesus. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Aleluia. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como, aleluia, nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Vocês verem que Noé entra na arca e o povo não percebe que Noé havia entrado na arca, porque estavam ocupados demais com os afazeres. Aleluia. Estavam ocupados demais, aleluia, com aquilo que desejava a sua carne, fazer a vontade da sua carne. Noé entra na arca e eles não percebem. Aleluia. Aí Mateus ele diz: assim será também na volta do Senhor para buscar a sua igreja. O mundo não vai perceber que a igreja foi arrebatada. Aleluia. Porque estarão ocupados demais com as coisas deste mundo, com as coisas passageiras. Mas quem está ligado será arrebatado. Quem está esperando Jesus será arrebatado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, o Senhor ele diz, né? Vigiai, porque não sabeis, aleluia, nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque muitos estavam ocupados demais e não perceberam nem quando Noé entrou na arca. Bem assim vai ser na volta de Cristo. O povo vai estar muito nessa correria, nessa ansiedade, nesse vai e vem, nessa inquietação, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Mas não vão perceber quando a trombeta tocar. Aleluia, louvado seja Deus. 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, aleluia, glória a Jesus. Eu gosto de dar referência, irmãos, para vocês verem, né, que eu estou lendo a Bíblia. Vocês podem pegar a sua Bíblia e acompanhar em sua casa. Eu peço que deixem o joinha, né, se inscrevam, que me ajude nesta obra. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. 1 Coríntios 12, 14, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim, aleluia. 12, 14. Aleluia. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, né? Como a igreja de Cristo, né? Nós somos o templo do Espírito Santo, mas a igreja é onde se reúnem os membros, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, onde cada um tem a sua função, né? E ali nós adoramos ao Senhor, aprendemos, né, com a palavra de Deus, aleluia, meditamos, temos comunhão com os irmãos, ceiamos, aleluia, porque a igreja é um grupo, é um conjunto de pessoas, é um grupo de pessoas onde se reúne para adorar o Senhor. Então, há muitos membros com muitas funções, igual o nosso corpo. É um corpo onde tem muitos membros e cada um tem a sua função, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo ele diz, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão?
não sou do corpo, ele está dizendo, se o pé disser, por que eu não sou mão? Ele não faz parte do corpo? Claro que ele faz. Não será por isso do corpo, né? Paulo aqui, ele está, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, ensinando aqui a igreja de Coríntios, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Então ele vai fazendo aqui a pergunta. Quando chega aqui no verso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. Quando chega aqui no verso 18, ele diz assim: Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo, né? Então Deus foi colocando o braço no seu devido lugar, a mão no seu devido lugar, o olho no seu devido lugar, a boca no seu devido lugar, a língua no seu devido. Cada quem tem o seu devido lugar. Porque senão assim não seria corpo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Quando chega no 31, aleluia, ele diz, portanto, procurai com zelo, aleluia, os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então ele manda a gente procurar os melhores dons, porque aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, o Senhor vai mostrar um caminho ainda mais excelente, porque nós não devemos nos misturarmos com o mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Apocalipse 22, 17 diz assim: o Espírito e a noiva diz: vem. E o que ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, o trecho de Mateus 24, 36 e 51 está falando da segunda vinda de Jesus, porque ele já veio e vai voltar outra vez, né? Porque ele já veio, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar pela segunda vez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para nos buscar. Aleluia. Então, 1 Coríntios 12, 14 descreve, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a igreja como um corpo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com diferentes membros e funções, todos trabalhando em conjunto para cumprir o quê? O propósito de Deus. Então nós estamos aqui para cumprir, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, esse propósito de Deus, que é fazer a vontade do Senhor, levar a palavra do Senhor aos cativos, aleluia, sem apontamento, sem julgamento, mas falando a verdade, sempre a verdade. A igreja não combina com o mundo. Nós não devemos nos misturarmos com o mundo, porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Primeira carta de João, capítulo 2, aleluia, do verso 15 em diante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E João, ele continua falando que já é a última hora. Aleluia, louvado seja Deus. Então, Jesus, ele vem buscar a sua igreja. Tenha o seu nome limpo, suas vestes limpas, seu testemunho limpo. Aleluia. Louvado por onde passar, dê testemunho de vida. Porque Paulo, aleluia, ele diz, aleluia, ele compara, Deus também, Jesus também, ele fala para o esposo, aleluia, cuidar bem da tua esposa, cuidar dela como um vaso mais frágil, porque nenhum homem vai casar com uma mulher de qualquer jeito. Bem assim, a Jesus, ele não vem buscar uma igreja de qualquer jeito, ele não vai dar uma coroa à noiva de qualquer jeito. Bem assim, o esposo, ele não vai dar o nome dele àquela mulher de qualquer maneira. Não, tem que ser uma mulher honrada. Tem que ser uma mulher honesta, tem que ser uma mulher digna, uma mulher virtuosa para receber o nome daquele varão. Aleluia. Bem assim é o noivo que vem buscar a sua igreja. Ele não vai dar a coroa dele a qualquer pessoa ou de qualquer jeito, não. Aleluia, o nome tem que estar escrito no livro da vida, tem que ter testemunho, tem que ser separado do mundo, as vestes tem que estar lavada, aleluia, no sangue do cordeiro, tem que estar limpa, não pode haver nenhuma mancha, aleluia, naquele vestido, naquela noiva, no testemunho daquela noiva, aleluia, porque nós somos comprados e compradas com preço de sangue na cruz do Calvário, e foi sangue imaculado, sem mácula, sem pecado, aleluia, o sangue do Cordeiro, aleluia, do Filho de Deus, aleluia.
Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, a palavra é essa que eu deixo. Espero que vocês venham gostar, aleluia, do vídeo, aleluia. Peço a vocês que compartilhem, aleluia. Deixe o joinha para fortalecer o canal, aleluia. Deixe o seu comentário, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. O meu conteúdo é falar da palavra de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, é postar, né? Outras coisas que tem aí no canal, tem, aleluia, louvado seja Deus, outros vídeos, tem outros conteúdos, aleluia, mas tudo com respeito, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, vamos ajudar uns aos outros, vamos dar as mãos uns aos outros, aleluia, vamos ajudar uns aos outros, não fique pensando que é canal grande, que ajuda o outro a crescer, não é os canais pequenos que ajudam os outros a crescerem, cada quem tem o seu conteúdo e a gente respeita, curte lá, aleluia, deixa um comentário legal, aleluia, e assim vamos fazendo, né, a obra de Deus e ajudando os irmãos. A Bíblia diz em Tiago que aquele que sabe fazer o bem não faz, esse sim comete pecado, que nós não venhamos cometer esse pecado em nome do Senhor Jesus. Então esta é a palavra que eu deixo, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos vocês, aleluia. Até o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.